Pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito revela que mais da metade dos consumidores brasileiros já foi vítima de algum tipo de fraude. Há 25 dias do fim do prazo para entrega da declaração do imposto de renda, mais de 80% dos contribuintes de Campinas ainda não enviaram o documento. Quem ainda vai procurar o serviço de um contador deve encontrar escritórios lotados. E também o futebol, depois de desbancar o Palmeiras no Pacaembu, o Ituano quer surpreender o melhor ataque do Campeonato Paulista e buscar uma vantagem na decisão. Agora, no Band Cidade. Boa noite. Você provavelmente já ouviu falar ou conhece alguém que caiu em um golpe. Segundo uma pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito, mais da metade dos consumidores brasileiros já foi vítima de algum tipo de fraude. Esta estudante conta que quase caiu em um golpe recentemente. A tentativa dos bandidos foi feita pelo telefone. Fingiram que era a operadora do meu celular e me ligaram falando que eu tinha ganhado R$500 e mais um carro novo. E aí falaram que era para dar o número da conta e era para eu ir imediatamente para o banco. Aí eu fui e quando eu cheguei lá, eu falei que era a conta do meu pai. Aí ele falou que estava no vermelho. Aí o moço falou que eu tinha que depositar R$700 imediatamente, se eu não depositasse, e não ia ter como eu ganhar dinheiro. No caso de José, foi o banco que causou uma baita dor de cabeça. Eu tinha uma conta salário, por exemplo, no banco, e o banco pegou e modificou a conta para a conta corrente e não avisou. Aí eu saí da empresa, como era a conta salário, ela tem que fechar automática. E eu nem fui no banco para saber se tinha fechado ou não. Aí depois de um certo tempo, 2, 3 anos, o banco ligou, mandou uma carta para mim e ligou dizendo que eu estava devendo um valor enorme. Casos assim são cada vez mais comuns entre a população. Segundo uma pesquisa feita pelo SPC, o Serviço de Proteção ao Crédito e a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, no último ano, 54% dos consumidores brasileiros foram vítimas de algum tipo de fraude. Os golpes mais comuns também foram levantados. Entre os exemplos citados estão combustível adulterado, problemas na garantia e serviço diferente do que foi contratado. A propaganda enganosa foi a mais citada no levantamento, com 31%. Geralmente é mais com as empresas assim de telefonia, né? Que prometem, por exemplo, internet, prometem uma velocidade, e geralmente não é lenta, trava, essas coisas. O estudo também apontou que muitas pessoas não têm consciência de que estão sendo enganadas. Quando questionados se já foram de fato vítimas de um golpe, apenas 28% dos entrevistados disseram que sim. Para este advogado especializado em direito do consumidor, isso se deve à engenhosidade de alguns tipos de fraude. Trabalha com muita inteligência, não trabalha com armas propriamente, mas sim com profundo conhecimento, até mesmo do temperamento das pessoas. Tentam aguçar a curiosidade das pessoas, em algumas situações até mesmo a ganância das pessoas, prometendo vantagens que, se você for pensar de uma maneira fria, não existem na vida real. Ele ainda afirma que faltam delegacias especializadas para lidar com esses crimes. Os consumidores, quando vão registrar um boletim de ocorrência por um golpe ocorrido numa relação de consumo, eles enfrentam a fila, têm que aguardar enquanto os crimes estão sendo analisados. Estupros, sequestros, crimes até mais graves, crimes hediondos, não é? Enquanto geralmente os crimes contra o consumidor são crimes de menor potencial ofensivo. E aí fica até um gargalo na segurança pública. Andar de carro em Campinas exige atenção redobrada. Isso porque muitos motoristas insistem em desrespeitar as normas de trânsito. Nossa equipe passou hoje pela região central e não faltaram flagrantes de irregularidades. É um vai e vem, nem sempre organizado. As leis de trânsito, às vezes, são desrespeitadas. Mas quem dirige pelas ruas de Campinas insiste em passar longe da fama de mau motorista. Você costuma respeitar as normas de trânsito, as leis? Sim, com certeza. Muito importante. Eu sou super correta. Basta circular pelas principais ruas e avenidas da cidade para ver que é bem o contrário.
Abusos na velocidade expõem o risco à segurança no trânsito. E quando o assunto é parar o carro, não é difícil flagrar irregularidades. Repare que este carro está fora da área permitida. Neste outro ponto, a placa ignorada é clara. É proibido estacionar. Campinas tem uma frota de 850 mil veículos. A INDEC, que é a empresa que ajuda a organizar o trânsito, recebe diariamente centenas de denúncias de irregularidade. Só este ano foram 24 mil. 82% delas são justamente de pessoas que estacionaram em lugar errado. A pesquisa é da própria INDEC. O levantamento diz ainda que só neste mês foram 2.300 denúncias, quase todas sobre estacionamento irregular. Para este especialista, o que falta mesmo é a boa educação. Má educação está não só na formação, na autoescola, que não tem orientação, e na educação básica até da pessoa, na escola mesmo. Porque se for educada, ela vai obedecer às regras de trânsito. Ele ressalta que radares e multas não são suficientes para alertar o motorista. As multas, primeiro, que já estão ficando baratas, né? Elas deveriam ser corrigidas mais assiduamente. Outra coisa é que a parte de pontos da carteira, há muitas maneiras de se burlar isso, ou passa para um parente, ou depois mesmo que você atinge os 20 pontos, não é recolhida a sua carteira, e por último não há fiscalização. Até quem está no volante concorda. É preciso endurecer a punição para garantir a segurança. Tem que ser multado e aprender a habilitação, né? Tem que respeitar as leis. Se ele não está preparado para dirigir e respeitar as leis, ele não está preparado para dirigir. E você vai ver ainda hoje que os comerciantes de Campinas esperam um crescimento de 10% nas vendas de produtos para a Páscoa.